meus irmãos, nós temos dito nas últimas semanas, nas últimas semanas não, porque eu preguei uma vez só. Então eu tenho dito, desde a última mensagem, algo que nós conversamos aqui há 15 dias atrás, no culto da noite. Não vou perguntar quem que estava presente, para não ficar surpreso aqui, nem positivamente, nem negativamente. Vou me privar disso. Mas pregamos acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Naquela ocasião nós não conseguimos concluir a mensagem. O pastor Vinícius gosta de falar muito, né? Então, não deu tempo de concluir, então a gente quer concluir hoje. Se eu falar um pouco menos. Senão a gente segue na próxima oportunidade. Mas eu quero pincelar algumas coisas importantes, as quais nós comentamos aqui. E para aqueles que não viram, né, possam acessar lá o nosso canal depois e receber essa palavra que fala sobre a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas nós comentamos aqui que nos últimos anos, né, no último período que nós vivemos, houve um boom, uma explosão muito grande sobre o assunto vontade de Deus. E isso ganhou um espaço muito grande na vida das pessoas, ao ponto de que nós começamos em nossas conversas, em nossos diálogos, nas nossas células, nos nossos ministérios, a falar acerca da vontade de Deus para cada um de nós. Aí nós comentamos que um jovem, né, solteiro, fica preocupado sobre a questão familiar. E ele começa: o que Deus quer para mim? Com quem eu vou casar? Qual é a vontade de Deus para mim? Passamos por situações quando procuramos algum emprego e temos algumas oportunidades ao mesmo tempo. Alguém que já passou por isso? Para a procura de um emprego e apareceu mais de uma oportunidade ao mesmo tempo? Algumas pessoas aqui passaram por isso. Foi difícil decidir para onde ir? É difícil, você tem 2 oportunidades ou 3 e para onde eu vou? E nós como cristãos, nós então oramos e buscamos a Deus: Senhor, aponta uma direção para a minha vida. Qual é o melhor do Senhor para a minha vida? Né? Em qual empresa eu devo assumir essa responsabilidade para trabalhar? Enfim, nós começamos então a colocar em prática na nossa vida a vontade de Deus acerca daquilo que nós temos em nossas particularidades. E as pessoas então começaram a traduzir isso para a sua própria vida, em tudo que elas fazem, em alugar uma casa, em comprar um carro, em ir para um emprego, em tudo que elas fazem. Senhor, que seja feita a tua vontade. Nós comentamos então o seguinte: de fato isso é ruim? Não, isso é ótimo. Buscar o auxílio do Senhor é a melhor coisa que nós podemos para a nossa vida em tudo aquilo que a gente faz. Mas por trás de algumas dessas perguntas não está o desejo intenso de fazer a vontade de Deus. Por trás dessas perguntas está o desejo intenso de não entrar numa furada. Está o desejo intenso de ser, ou melhor, de ter vantagens. E por trás dessas perguntas está o desejo intenso de não ter prejuízo. Pois alguém que pergunta: Senhor, qual carro devo comprar? Ele está dizendo assim: o carro que eu comprar direcionado por Deus vai quebrar menos e eu vou gastar menos com o mecânico. Então, na verdade, o coração não está querendo fazer aquilo que Deus quer. O coração está querendo sair na vantagem. E nós comentamos aqui o seguinte, que não há erro em perguntar para Deus qual é a vontade dele para nós. Em nenhuma situação não há erro nisso. Mas existem algumas perguntas que nós, como líderes, pastores, nós não temos condições de responder. Que tipo de pergunta? Quando um jovem procura o pastor Carlos Felipe
Fala assim: pastor Carlos Felipe, eu estou me engraçando aí com uma jovenzinha da igreja. Será que eu devo namorar com ela? Será que Deus quer isso para mim? Aí coloca o pastor numa situação, né, complicada. Aí o pastor fala que não, aí o jovem vai ficar com raiva. Aí o pastor fala que se dá errado, a culpa foi dele. Aí o pastor fica na situação, né, irmão? Eu contei aqui que eu passei por isso na pandemia. Eu posso contar porque foi uma visitante que estava sofrendo dentro de casa, separada, quase que apanhava, era humilhada, morava num lugar onde nem era dela, mas estava lá lutando para permanecer no terreno do seu ex-marido. E ela perguntou para mim: pastor, será que é da vontade de Deus que eu fique no terreno? Aí jogou o pastor Vinícius na parede, né? E nós ali orientamos, claro que na palavra de Deus, sobre aquilo que ela deveria fazer. Mas são perguntas que nós não temos condições de responder claramente. Buscamos na Bíblia a orientação para que cada um tome a melhor decisão baseado no que a Bíblia diz, amém? Mas de fato, algumas coisas não dá para ser tão claro, porque nós não sabemos sobre a vontade de Deus na sua particularidade. Quando eu digo particularidade, eu estou falando sobre emprego, eu estou falando sobre a compra do carro, sobre o aluguel de uma casa, sobre um casamento. É claro que algumas coisas são tão, né, claras aos olhos humanos que a gente já sabe que Deus não quer que a pessoa entre por ali. Mas existem outras que não dá para perceber. Mas a Bíblia, meu irmão, quando fala sobre a vontade de Deus para nós, ela é clara em muitas coisas. E é justamente aí que nós, povo de Deus, muitas vezes deixamos de viver aquilo que é tão claro na palavra. E o que nós comentamos, finalizando essa retrospectiva rápida, naquela oportunidade nós falamos então sobre a vontade de Deus clara para nós. É uma vida de santificação, baseado no texto de Hebreus que nos diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós então podemos dizer o seguinte, irmão: existem algumas coisas que nós não temos condições de responder se é da vontade de Deus para você ou não, assim como eu já citei, mas algumas coisas são claras de Deus para nós, e uma das coisas claras de Deus para nós é que os seus filhos, ou seja, nós, a sua igreja, tenhamos uma vida de santificação, tenhamos uma vida que busque ser parecido com Cristo. Isso é claro de Deus para nós, é algo claro na sua palavra para nós. Nós não precisamos perguntar: Senhor, é da tua vontade que eu viva em santidade? Nós não precisamos perguntar isso, porque está claro na sua palavra. Uma igreja que deve se parecer com Cristo, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, em todo o seu proceder. Nós, filhos de Deus, devemos parecer com Jesus Cristo. E nós então queremos trabalhar o segundo ponto nesse tempo que temos, que também faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Você quer viver a vontade de Deus na sua vida, irmão? Eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Então, nessa manhã nós queremos trabalhar mais esse tópico de algo claro na palavra de Deus, que é a vontade dele para a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, um texto muito conhecido, a partir do verso 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, algo claro na palavra de Deus, que é a vontade dele para a sua vida. Sabe o que é? Que você seja uma pessoa obediente à sua palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Creio que não ouvi um amém, porque é algo que, se o Espírito Santo não nos ajudar, nós não conseguiremos. Mas glória a Deus, que o Espírito Santo está conosco para nos dar condições de sermos obedientes à sua palavra. Meu irmão, isso é claro na palavra de Deus para nós. Seus filhos, os filhos de Deus, quando batem no peito, eles podem dizer: eu sou filho porque eu creio. Sim, verdade, mas você precisa se lembrar: se eu sou filho, eu preciso obedecer ao meu Senhor. Eu preciso obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso praticar aquilo que a palavra de Deus me diz. Olha, meu irmão, a origem da obediência, ela está na Trindade. É algo tão importante para Deus, que a obediência começou mesmo na Trindade. Como assim, pastor? O plano da salvação, nós que temos a herança da teologia reformada, nós sabemos que na Trindade, Deus Pai criou um plano de salvação. Nós sabemos que Deus Filho se oferece para vir. E nós sabemos que Deus Espírito Santo aplica a obra da redenção no nosso coração. Sabendo disso, então, Jesus Cristo se ofereceu para vir à terra, se humilhando, se tornando homem. E o texto que nós lemos diz: obedecendo até a morte. Meu irmão, Deus Filho obedeceu tudo o que Deus Pai mandou e determinou. A origem da obediência, então, não começou na terra. A origem da obediência, ela começou na ordem divina. Jesus, ele é a origem da obediência para a sua vida. Aí eu te pergunto: quem é o seu Senhor e quem é o seu Salvador? Jesus Cristo, amém? Sendo assim como Ele foi, você deve ser uma pessoa obediente. E eu quero continuar dizendo o seguinte: para nós muitas vezes é difícil obedecer. Você enfrenta algumas situações que você acha muitas dificuldades para obedecer. Mas, meu irmão, Jesus Cristo, para Ele foi muito pior do que para nós. Por quê, pastor? Porque Jesus precisou abrir mão da sua glória. Jesus Cristo, por Ele, pela sua essência, Ele não precisava vir à terra e se tornar homem. A Bíblia diz que na própria eternidade, Ele já era um ser glorioso. Ele já carregava a sua glória. E Ele precisou abrir mão disso tudo, para que pudesse vir à terra e se tornar em semelhança de homem. Veja que humilhação, uma humilhação, meu irmão, incomparável. Talvez você se lembre de alguma humilhação que você passou por essa vida. Talvez você ouviu palavras pesadas em algum momento da sua vida. E você pensou assim: ninguém foi tão humilhado quanto eu. Nessa manhã eu posso dizer: Jesus foi muito mais humilhado do que você. O processo de abrir mão da sua glória e se tornar semelhante a homem, se tornar homem, não há algo mais humilhante do que isso. E se nós estamos aqui, assentados à mesa hoje, vamos participar dessa mesa gloriosa, mesa abençoada,
foi porque Jesus obedeceu. E obedeceu 100%. Olha, querido, quero convidar você a passear pela Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, vamos ler do verso 7 ao verso 9. Diz assim, Hebreus 5, 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meu irmão, a obediência, ela precisa estar presente na vida daqueles que se dizem filhos de Deus. Alguém que diz, eu sou cristão, ele então deve demonstrar que ele é cristão, obedecendo aquilo que Deus diz na sua palavra. Não há relação com Deus sem obediência. Não há relacionamento com o Criador sem que passe pela obediência da sua palavra. O Watchman Nee, autor desse pequeno livro, que tem por título Autoridade Espiritual, Vale, eu trouxe o livro aqui para te dar uma dica de leitura abençoada para a sua vida, para quem ainda não leu. Autoridade Espiritual, autor Watchman Nee, um best-seller, primeira edição de 1979. Ele vai dizer aqui o seguinte: como a autoridade e a obediência foram instituídas por Deus, é natural que os que conhecem a Deus e conhecem a Cristo sejam obedientes. É algo natural que flui na vida daqueles que nasceram de novo, que nasceram no Espírito. Aqueles que nasceram de novo, que têm uma nova vida, que são nova criatura, naturalmente, eles têm o desejo do seu coração, pelo Espírito Santo, de serem obedientes à palavra do Senhor. Se isso não está acontecendo na sua vida, meu irmão, é hora de ligar o sinal amarelo, é momento de você chamar a atenção para a sua vida e buscar a Deus, e buscar ao Espírito, e compreender nele o que está acontecendo contigo. Porque aqueles que nasceram de novo, o Espírito Santo coloca no seu coração o desejo de cumprir a vontade de Deus na sua vida e na sua história. O problema é que nós hoje em dia nós temos muitos exemplos negativos. Olhamos para muitos lugares e vemos completamente o contrário. Pessoas que desejam receber de Deus apenas aquilo que é bom para a sua vida. Quando eu digo bom, tudo que Deus tem para você é bom, amém? Mas quando eu digo pessoas que querem receber o que é bom, eu estou dizendo sobre coisas materiais. Pessoas querem ter um relacionamento com Deus somente querendo receber o carro zero, a casa própria, o emprego que ganha muito, a família perfeita. Pessoas que querem ter uma relação de papai eu quero, papai me dá. Papai eu quero, papai me dá. Meu irmão, você que é pai, você que é mãe, você não suporta isso nem com o teu filho quando ele fica puxando a tua calça, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Você explode. E eu não estou dizendo que Deus é igual a você. Eu só estou dizendo que se na nossa relação humana esse tipo de relacionamento não é saudável, na relação com Deus, a nossa vida não pode ser me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero. E se Ele não me der, vou fazer biquinho. Não é assim, meu irmão. Ele é o teu Salvador, amém? Mas Ele também é o teu Senhor. E como teu Senhor, o que Ele fala, você tem que colocar em prática. O que Ele manda, você obedece. Você que está em casa, Ele como Senhor, o que Ele diz, você precisa praticar na história da sua vida. Porque quando nós fizermos isso, tenha certeza que você vai viver os melhores dias da sua história. Não tem como viver uma vida feliz sem que seja por obediência à palavra de Deus, meu irmão.
não tem outro caminho da felicidade. Alguém que ganhou muito dinheiro, comprou uma casa na praia, pensando que agora eu serei feliz, agora eu estou bem na vida porque eu tenho uma casa na praia. Ele descobre no decorrer da vida que aquela casa não trouxe a felicidade que ele esperava. Ele descobre que a felicidade que ele esperava não está nas coisas, mas a verdadeira felicidade está naquele que nasce no Espírito e obedece àquilo que a palavra de Deus diz. Igreja de Cristo, sejamos uma igreja obediente. É uma característica fundamental na vida daqueles que são filhos de Deus. Eu acho que eu não vou terminar hoje. Mas amém, você me ouve de novo na próxima oportunidade? Amém. Mas não estou acabando não, irmão, segura a onda aí. Ainda tem mais alguns minutos aqui. Olha, meu irmão, da mesma forma que a obediência é uma característica daqueles que nasceram de novo, a desobediência, ela é uma característica daqueles que não nasceram de novo, ou seja, os incrédulos. Se a obediência está presente na vida do cristão, a desobediência está presente na vida do não cristão. E nós vemos o relato disso, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6, 7 e 8, que diz assim, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha só que texto profundo, meu irmão. O dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o Senhor estará descostas, digamos assim, para você compreender, para aqueles que são os desobedientes. E quem são os desobedientes? Aqueles que não nasceram de novo. Ou seja, repetindo, se a obediência é uma característica daqueles que nasceram de novo, desobediência é uma característica daqueles que ainda não nasceram no Espírito. Isso coloca a nossa cabeça para pensar. Isso coloca a nossa cabeça para meditar sobre a nossa vida. Quando nos falta obediência. Olha, meu irmão, o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que Deus, Ele tem suas mãos estendidas prontas a nos abençoar. O Deus que nós servimos é um Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós, amém? Nós cremos num Deus misericordioso, bondoso, amoroso. Ele já provou tudo isso, Ele não precisa ficar provando isso dia a dia. Ele já fez isso provando, nos dando seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas nós cremos na bondade e misericórdia de Deus. Sua palavra em Salmos diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, o Deus que nós servimos é um Deus bom e Ele tem coisas boas para você. Mas você não pode se esquecer que Ele tem bênçãos para derramar. Ele já te deu a maior bênção, que foi te livrar do inferno, da morte eterna. Ele já te deu o melhor presente que você poderia ganhar, que foi a morte de Jesus naquela cruz. Mas não se esqueça, enquanto você estiver aqui, você ainda precisa ser obediente àquilo que a sua palavra diz. Olha, meu irmão, isso é um tema que as pessoas não gostam de ouvir. É um tema que as pessoas não gostam de sentar no banco e ouvir. Mas por não gostar de ouvir, é justamente então, deixa claro para nós que é um assunto que Deus trata com excelência na sua palavra. Quero caminhar mais um pouquinho e concluir a parte B, porque vai vir a parte C. A hora voa para mim. Veja como a vida de alguém que nasce de novo
alguém que se tornou filho de Deus, ele se torna um obediente. Atos capítulo 22, é o texto onde o apóstolo Paulo está apresentando a sua defesa e contando acerca da sua experiência com Jesus. Atos 22, ele está dizendo o que aconteceu. No caminho para Damasco, ele está relatando que estava indo a perseguição de crentes, e no meio daquela viagem, uma luz brilhou, e ao brilhar aquela luz, ele cai ao chão, e ele ouve uma voz, e ele pergunta: quem é? Quem é que está falando comigo? E Jesus responde: sou eu, Senhor, a quem tu persegues. No verso 10, você pode conferir aí, Atos 22, no verso 10, Paulo, caído ao chão, ao ouvir do Senhor que Jesus estava falando com ele, aquele a quem ele perseguia, ele diz no verso 10: que faço, Senhor? Que devo fazer, Senhor? Perceba, um perseguidor, perceba, alguém que estava a caminho para matar cristãos, alguém que tinha completamente contrariedade ao evangelho do Senhor, e no meio de um caminho para matar cristãos, tem uma experiência com Deus. Jesus aparece para ele, fala com ele, ele vai ao chão, automaticamente ele diz: que devo fazer então, Senhor? Ou seja, ele reconheceu naturalmente a obediência que ele devia ao Senhor. Automaticamente, naturalmente, a obediência veio ao seu coração. E a seguinte pergunta: que devo fazer, Senhor? Meu irmão, Paulo era alguém muito mais cruel do que você, mas quando ele se encontrou com Cristo, naquele instante, ele se tornou um homem obediente à palavra de Deus. É natural, deve ser natural na vida de quem encontrou com Jesus. Meu irmão, mais 2 exemplos e a gente finaliza. Podemos citar aqui Abraão, estava lá na sua terra com a sua parentela, cheio de posses, um homem com dinheiro, um homem que tinha, muito gado, estava lá cuidando da sua família, e de repente Deus fala com ele, Gênesis capítulo 14, se não me falha a memória, e o Senhor fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus nem falou para onde ele ia. Deus não disse: vai para lá, vai lá para Realengo, vai lá, para Nova York. Não, o Senhor falou: sai daí e vai para o lugar que eu te mostrarei. O versículo 2 diz então que ele preparou tudo, pegou sua família, pegou seu gado, tudo que ele tinha e foi. Foi para onde, irmão? Nem ele sabia, porque no verso 4 é que Deus vai falar assim: está vendo essa terra aí onde você está agora? Essa terra eu vou te dar. Olha só, meu irmão, Abraão, ele não quis saber o que ia acontecer, Abraão não questionou nada, Abraão não quis fazer perguntas. Se Deus mandou, eu vou obedecer, porque quando eu obedeço, eu sei que é o melhor caminho para a minha vida. E último exemplo também, Noé, meu irmão. Noé recebe de Deus: Noé, faz uma arca aí, faz uma arca, porque essa terra, a impureza, o pecado chegou até mim. Faz uma arca, porque vão vir dias difíceis, de muita água. Meu irmão, pergunto para você: havia algum registro histórico na história da humanidade, naquele momento, acerca de uma chuva tão tempestuosa? Não havia registro. Não havia registro na história sobre o tal dilúvio. Quando a gente fala em dilúvio hoje, a gente se lembra: já aconteceu, já teve algo semelhante, Nós estamos vivendo uma pandemia, alguém vai dizer: já teve outros momentos de pandemia na história humana, mas nos dias de Noé, meu irmão, era uma novidade, não tinha registro de algo igual, mas ele tinha uma palavra, ele tinha a palavra do divino,
Ele tinha a palavra de Deus, ele tinha uma ordem divina, e quando Deus diz, o melhor que a gente pode fazer, meu irmão, é obedecer. E pela obediência de Noé, por crer naquilo que Deus disse, por colocar em prática aquilo que Deus disse, a arca foi feita, o dilúvio veio, Noé e sua família foram livrados daqueles dias de chuva, foram salvos da chuva que praticamente levou a raça humana ao óbito. O que foi? Obediência. Meu irmão, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: obedecer a sua palavra, obedecer aquilo que Deus diz na sua palavra, nunca vai ser perda de tempo para você. Você nunca vai entrar pelo buraco, vou falar um pouco mais popular. Você nunca vai entrar pelo buraco se você obedecer o que essa palavra diz. Você nunca vai experimentar frustração na sua história se você obedecer o que essa palavra diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do bem-aventurado. Feliz, feliz o homem que obedece a sua palavra.